No dia 23 de abril se comemora o Dia Internacional do Livro. Esse dia foi escolhido porque é a data de morte de 3 grandes escritores: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. William Shakespeare foi um grande escritor e dramaturgo inglês. É considerado o poeta nacional da Inglaterra e é o maior dramaturgo da literatura mundial. William Shakespeare nasceu na pequena cidade de Stratford, Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564, filho de John Shakespeare, subprefeito de Stratford, e de Mary Arden. William foi um dos mais influentes dramaturgos e poetas do mundo. Ele foi agraciado com uma boa educação, manifestando desde cedo seu talento artístico. Casou-se com 18 anos, em 1582, com Anne Hathaway, e junto tiveram 3 filhos, Susan, Judith e Renette. Foi na cidade de Londres que Shakespeare buscou oportunidades na área cultural. Após anos de trabalho, ele adquire a posição de escritor, dramaturgo e ator, tornando-se um homem rico e influente. Em 1594, entrou para a companhia de teatro The Lord Chamberlain e anos mais tarde torna-se sócio do Global Theatre, Shakespeare's Global Theatre ou New Global Theatre. Este teatro, próximo ao rio Tamisa, em Londres, foi fundado por James Burbage, ator e empresário, e ele foi responsável por construir o primeiro teatro de Londres, o The Theatre. Nesse espaço, erguido em 1899, em formato octagonal, Shakespeare encenou algumas de suas peças de teatro mais importantes, a saber, Hamlet e Rei Lear. Entretanto, em 1613, durante a apresentação de uma peça, o Global Theatre foi destruído pelo fogo. Após o ocorrido, Shakespeare decide voltar para Stratford e viver com sua família. Falece em sua cidade natal no dia do seu aniversário, de 52 anos, em 1616. Obras e características de Shakespeare. Shakespeare possui uma vasta obra, com cerca de 40 peças, divididas entre comédias, tragédias e peças históricas, bem como poemas narrativos e sonetos. Embora sua obra poética seja muito conhecida, o artista adquiriu maior destaque na dramaturgia. Durante 20 anos abordou temas como o amor, os sentimentos e as questões humanas, sociais, políticas, sendo sua produção dramática dividida em 3 fases. Primeira fase, 1590 e 1602. Escreveu peças históricas, tragédias em estilo renascentista e algumas comédias. Segunda fase, 1602 e 1610. Ocupou em escrever tragédias e comédias. Terceira fase, 1610 e 1616. Fase caracterizada por peças menos trágicas, de caráter conciliatório. Na tragédia, merece destaque as peças Romeu e Julieta, A Tempestade, Júlio César, Antônio e Cleópatra, Hamlet, Otelo, Rei Lear, Macbeth. Na comédia, merece destaque as peças A Comédia dos Erros, Os Dois Cavaleiros de Verona, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada, Cymbeline, Noite de Reis, Como Quiserdes, A Megera Domada. Nas peças históricas destacam-se Ricardo I, Ricardo II, Henrique IV, parte 1 e parte 2, Henrique V, Henrique VI, parte 1, 2 e 3, Henrique VIII, Rei João, Eduardo III. Na poesia, destaque-se os poemas Vênus e Adonis, de 1593, O Rapto de Lucrécia, 1594, e Sonetos, 1609. Vou ler para vocês alguns sonetos do William Shakespeare.
Soneto 1. Dentre os mais belos seres que desejamos enaltecer, jamais vem a rosa da beleza a fenecer. Porém, mais madura, com o tempo desfaleça. Seu suave herdeiro ostentará a sua lembrança. Mas tu contrita os teus olhos claros, alimenta a chama de tua luz, com teu próprio alento, atraindo a fome, onde a graça há abundância. Tu, teu próprio inimigo, és cruel demais para contigo. Tu, que hoje és o esplendor do mundo, que em gargalhadia anuncia a primavera. Em teu botão enterraste a tua alegria. É caro bugre, assim te desperdiça rindo. Tem dó do mundo, ou ser seu glutão. Devora o que cabe a ele, junto a ti, a tua tumba. Agora soneto 2. Passados 40 invernos sobre a tua fronte, após cavar em fundos sulcos nos vergéis de tua beleza, o vigor de tua orgulhosa juventude, hoje tão admirada, será um esmaecido ramo sem nenhum valor. Então, ao te perguntarem onde está o teu encanto, onde está a riqueza de teus luxuriosos dias, respondes com os olhos fundos, que não passaram de vergonha e descabidos elogios, que louvores mereciam o uso de seus dotes. Se pudesse responder, este belo filho meu me vingará e justificará todos os meus atos, e provará ter herdado de ti toda a formosura. Isto farás de novo quanto fores mais velha. É o sangue de aquecer quando te sentires fria. Soneto 50. Não chame o meu amor de idolatria, nem de ídolo. Realce a quem eu amo, pois todo o meu cantar a um só se alia. E de uma só maneira eu proclamo, hoje e sempre, o meu amor galante, inalterável, em grande excelência. Por isso a minha rima é tão constante. Há uma só coisa exclui a diferença: beleza, bem, verdade. És o que exprimo. Beleza, bem, verdade, todo o acento. Então mudança está tudo que primo, em umas 3 temas de amplo movimento. Beleza, bem, verdade, shows outrora, no mesmo cheiro vivem juntos agora. Soneto 23. Como no palco, o autor que é imperfeito faz mal seu papel só por temor, ou quem por ter repleto de ódio ou peito, vê o coração quebrar-se num tremor. Em mim, por timidez, fica omitido o rito mais solene da paixão, e o meu amor eu vejo enfraquecido, vargado pela própria dimensão. Seja meu livro, então minha eloquência, arauto mudo do que diz meu peito, que implora amor e busca recompensa. Mais que a língua que mais eu tenha feito, saiba ler o que escreve o amor calado. Ouvir com os olhos é do amor o fato. Soneto 15. Quando penso que tudo quanto cresce só prende a perfeição por um momento, que neste palco é sombra o que parece, velado pelo olhar do firmamento, que os homens, como as plantas que germinam do céu, o que os freiam e os que os ajudem, crescem pujantes e depois declinam, lembrando apenas a sua plenitude. Então a ideia dessa instável sina, mais rica ainda de faz, ao meu olhar, vem do tempo em debate com a ruína. Teu jovem dia em noite transmutar, por teu amor com o tempo então guerreio, e o que ele me toma, a ti eu presenteio. Soneto 116. De almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura, e astro que norteia a veia errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu afanje não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, que é falso alguém provou. Eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu provavelmente em 29 de setembro de 1547, na cidade de Alcalá de Henares, cidade universitária de Castela, na Espanha. Morreu 22 de abril de 1616, em Madrid.
Filho de cirurgião surdo, Miguel de Cervantes começou a escrever em 1569, mas tornou-se soldado em 1570 em uma unidade militar espanhola da Itália. No ano seguinte, ficou ferido na batalha naval de Lepanto, da Grécia, contra os turcos e otomanos. Em 1575, foi capturado por turcos e passou os próximos anos na prisão, voltando para casa somente em 1580. As dificuldades financeiras eram uma marca da vida de Miguel Cervantes. Seu pai, por ser surdo desde o nascimento, atuava de maneira precária, o que forçou a família a mudar diversas vezes de endereço, em busca de melhores perspectivas profissionais. Segundo os pesquisadores, as privações econômicas da infância não limitaram a formação intelectual de Miguel de Cervantes, considerado um leitor ávido ainda criança. Não há consenso sobre a educação do autor, que não teria sido formal, mas estaria a cargo de um parente. Acredita-se ainda que Cervantes tenha recebido educação de padres jesuítas. As primeiras publicações de Miguel de Cervantes são lançadas em 1569, quando o autor contribuiu com poesias para um memorial em homenagem a Elizabeth de Valois, casada com o rei Felipe II. Na Batalha de Lepanto, defendeu a Espanha contra o Império Otomano, mas teve ferimentos graves no peito e sua mão esquerda teria sido inutilizada ou mesmo amputada. Ainda com a limitação física, serviu por anos como soldado. Foi capturado e levado à Argélia em 1575, quando tentava regressar à Espanha, na companhia do irmão, Rodrigo. Nos 5 anos em que ficou preso, foi feito escravo. Tentou sem sucesso fugir por diversas vezes. Só foi libertado após o pagamento da fiança pela família e integrantes da Igreja Católica. Quando finalmente regressou à sua casa, a negociação, que envolveu a entrega de 500 peças de ouro para seu retorno seguro à Espanha, levou a família à falência. Casa-se em 1584 com Catalina de Salazar e Palacios. A primeira obra de Miguel Cervantes é o romance La Galateia, publicado em 1585, e é considerado um romance pastoral que não obteve sucesso. O texto ainda foi adaptado por Cervantes ao teatro, mas também sem êxito. O autor e a família continuam na miséria. Sua maior obra-prima, Dom Quixote, foi escrita durante o trabalho como comissário de provisões da Armada Invencível, iniciado em 1580. O trabalho era considerado ingrato, o que consistia na coleta de suprimentos de grãos para comunidades rurais. Em 2 ocasiões, o autor espanhol terminou na prisão sob a acusação de má gestão, porque muitos colonos não aceitavam fornecer os suprimentos. Também foi acusado de malversação do serviço público. As desventuras, contudo, lhe permitiram entrar em contato com o pitoresco mundo do campo, situação claramente refletida em engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. A primeira parte da novela é publicada em 1605 e a segunda em 1615. Em abril do ano seguinte, atingido por uma cirrose e flacidez nas omoplatas devido à artrite, Miguel de Cervantes morreu e ele foi enterrado no convento do Bairro de las Letras, em Madrid. O prédio foi reconstruído em 1673, mas os túmulos do artista e da sua esposa foram perdidos. Dom Quixote, o Dom Quixote de La Mancha, publicado pela primeira vez como o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, é um clássico da literatura. Trata-se de uma sátira das novelas de cavalaria. A obra relata a história de um homem já idoso, que se apaixona de tal maneira por histórias antigas e bravos cavaleiros, que busca reviver as aventuras dessas fantasias. Perdido em seu próprio mundo, Dom Quixote convence o camponês Sancho Panza a lhe servir como escudeiro. Envolto no realismo fantasioso, luta contra um moinho de vento, que confunde com o gigante. A novela termina quando o personagem principal recobre os sentidos. Obras de Dom Quixote. Romance A Galateia, de 1585. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha,
de 1605. Novelas exemplares, de 1603. O Amante Liberal, A Ciganinha, Riconete e Cortadilho, A Espanhola Inglesa, O Juiz dos Divórcios, A Força do Sangue, O Ciumento Extremento, A Criada Ilustre, As Duas Donzelas, A Senhora Cornélia, O Licenciado Vidraça, O Casamento Enganoso, O Engenhoso Cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, segunda parte, em 1615. Os Trabalhos de Persíles e Segismunda, 1617. Agora para o teatro, ele escreveu A Tragédia de Numancia, de 1585, A Conquista de Jerusalém, A Cidade em Argélia, O Galardo Espanhol, O Grande Sultão, A Casa da Inveja e A Floresta de Ardênia, O Labirinto do Amor, A Divertida, Pedro de Udermalas, O Ruteão Feliz, O Diálogo dos Cães. Na poesia, ele escreveu o Índice de todos os primeiros versos de poesia, Índice de primeiras linhas de poemas soltos, O Túmulo de Rei Felipe II em Sevilha e Na Entrada de Duque Medina em Cádiz. Para vocês, algumas novelas de Cervantes. O título: Quem deixará do verde prado umbroso? Quem deixará do verde prado umbroso as frescas ervas e as lustrais nascentes? Quem de seguir com passos dirigentes a solta lebre, o javali cerdoso? Quem, como o canto amigo e sonoroso, não aprenderá as aves inocentes? Que nas horas da sesta, horas ardentes, não buscará nas selvas o repouso, por seguir os incêndios, os temores, os gelos, iras, raivas, mortes, teias do falso amor, que tanto aflige o mundo. Do campo são e assíduo meus amores, rosas são e jasmins minhas cadeias, livre nasci, em livre ser me fundo. A novela de Cervantes, A Ciganinha. Quando preciosa a pandeireta toca e fere o doce som, os ares vãos, pérolas são que espalha com suas mãos, flores são os que arremessa de sua boca. A alma fica em suspense, a mente louca, aos atos sobre-humanos sem ação, que por limpos e honestos e por são sua fama, lá no céu mais alto toca. Pendentes de menores de seus cabelos, 1000 armas leva, e ajoelhado tem amor, que uma e outra flecha aos pés lhe deita. Cega, ilumina com seus raios belos, seu trono amor, por eles que se mantém, e mais grandezas de seu ser suspeita. Soneto de oração. A ti recorro, grande Senhor, que alcaste, à custa de teu sangue e de tua vida, a mísera de Adão, primeira caída, e onde ele menos perdeu, lá nos cobraste. A ti, pastor bendito, que buscaste, dentre as 100 ovelhinhas a perdida, encontrando-a do lobo perseguida, sobre os teus ombros santos a deitar-se. A ti recorro na aflição amarga, e a ti cabe, Senhor, dar-me ajuda. Cordeiro sou de teu aprisco ausente, temo que na via estreita ou larga, quando ao meu mal teu braço não acuda. Venha alcançar-me esse infernal serpente. Gomes Soares de Figueroa, conhecido como Inca Garcilaso de la Vega, ou El Inca, nasceu em 2 de abril de 1539 em Cusco, no Peru, e morreu em 23 de abril de 1616 em Córdoba. Foi um cronista e escritor peruano, de ascendência espanhola e inca, dito o príncipe dos escritores do Novo Mundo. Pertenceu à época dos cronistas postoletanos, durante o período colonial da história do Peru. Era filho do conquistador extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega e da princesa inca Isabel Chimpu Ocílio. É tido como o peruano mais insigne da colônia, tendo sabido expressar sua exaltada nacionalidade na sua obra-prima, Comentários Reais dos Incas, a qual chegou a ser vetada nos vice-reinos do Peru e Buenos Aires.
pela coroa espanhola, ao ser considerada judiciosa e perigosa para os seus interesses, devido ao levantamento de Tupã Amaru II, de 4 de novembro de 1780. Seguindo as correntes humanistas em voga na época, Garcilaso, o Inca, iniciou um ambicioso e original projeto historiográfico centrado no passado americano, em especial no do Peru, considerado como o pai das letras do continente americano. Em 1605, deu a conhecer em Lisboa a sua História da Florida e a jornada que ela fez o governador Hernando de Soto, título que ficou sintetizado em La Florida del Inca. A obra contém a crônica da expedição daquele conquistador, de acordo com os relatos que recolheu o próprio durante anos, e defende a legitimidade do impor naqueles territórios a soberania espanhola para submeter a jurisdição cristã. O título mais célebre de Inca Garcilaso é Comentários Reales, a primeira parte dos quais apareceu em 1609, também em Lisboa, escrito a partir de suas próprias recordações de infância e juventude, de contatos epistolares e visitas a personagens destacados do vice-reino do Peru. O relato constitui, apesar dos problemas das suas fontes orais escritas e as incongruências de muitas datas, uma das tentativas mais conseguidas, tanto conceptual ou estilisticamente, de salvaguardar a memória das tradições da civilização andina. Por esta razão é considerada como a sua obra-prima, tomada com reconhecimento como ponto de partida da literatura latino-americana. A segunda parte foi publicada em Córdoba, em 1616. Alguns textos do Garcilaso que vou ler para vocês. O primeiro é: escrito está nesta alma o vosso rosto. Escrito está nesta alma o vosso rosto. Enquanto eu escrever de vós, desejo escrever-te lo só. Tão só lo leio, que nisso ainda de vós guardo um desgosto. Eu nisso estarei sempre posto, que não cabendo em mim, quanto em vos vejo. O bem que não entendo, nele creio, tomando assim a fé por pressuposto. Eu não nasci que não me querer vós, minha alma vos talhou em tal medida, que por hábito da alma ter vos peço. Quanto tenho confesso, orar, dever-vos. Por vós nasci, por vós mantenho a vida, por vós hei de morrer, por vós pereço. Não perca mais quem tanto tem perdido. Não perca mais quem tanto tem perdido. Basta-te, amor, quando te hei por ti passado. Valha-me agora nunca haver provado, ou defender-me dos que tem querido. Do teu templo as paredes hei vestido, de minhas roupas úmidas e ornado, como acontece a quem tem já escapado, liberto de tormenta em que há vivido. Tinha jurado nunca mais meter-me, por meu poder, em meu consentimento, em outro tal perigo como vão. Mais do que vem não poderei valer-me, e não vou nisso contra o juramento, nem esse é igual, nem está em minha mão. Daquela vista pura e excelente. Daquela vista pura e excelente saem espíritos vivos e encendidos, e sendo por meus olhos recebidos, e passam até onde o mal se sente. No caminho se encontram facilmente com os meus, que de tal calor movidos saem fora de mim, como perdidos, daquele bem chamados que é presente. Ausente na memória, eu imagino, pensando meus espíritos que haviam, já se movem e acendem sem medida, mas não achando fácil o caminho, que os seus por ele entrando, derretiam, rebenta por não sair, mas sem sair. Senhora minha, se eu de vós ausente. Senhora minha, se eu de vós ausente, duro e não morro de um viver tão ferro. Parece-me que ofendo ao que vos quero, e ao bem do qual gozava em ser presente. Traze-te logo sinto outro acidente, que é ver que se dá vida desespero. Eu perco quanto bem de vós espero, e ando assim no que sinto diferente, e nesta diferença meus sentidos estão em vossa ausência. Em porfia não sei, já que fazer-me em mau tamanho. Nunca os vejo entre si, senão reindos, de tal sorte combatem noite e dia, que apenas se consertam em meu dano. Se
refrear este desejo. Se para refrear este desejo, louco, impossível, vão e temeroso, e curar-me de um mal tão perigoso, que é dar-me a entender quanto a medo almejo. Não me aproveita ver-me qual me vejo, ou muito aventurado ou muito medroso, em tanta confusão que nunca ouço fiar de mim, meu mal, que me beijo. Que me aproveitará ver a pintura daquele que, com asas derretidas, caindo fama e nome ao mar tem dado, e daquele que o fogo e que a loucura chora entre aquelas plantas conhecidas apenas pelas águas, enquanto da rosa e da açucena. Enquanto que da rosa e da açucena revela-lhes a cor e vossos gestos, e que vosso mirar ardente, honesto, incende o coração em tanto ofrena, enquanto que o dourado da melena de auro veio escolhido em voo presto, pelo formoso colo branco, em este o vento move, esparce e desordena. Colhei da primavera lisonjeira o doce fruto, antes que o tempo airado dos cabelos vos torne em neve ou lume. Murcha-se flor no entardecer gelado, tudo a idade mudará ligeira, por não fazer mudança em seu costume.